Boa noite para vocês. Que desânimo, hein, gente? Vocês entraram em 2019 naquela vibe, né? Estou imaginando vocês indo trabalhar, acordando nessa quarta-feira que parecia segunda, pensando assim, mais uma vez, tudo de novo, né? Meus irmãos, de fato, a mudança de ano é só uma convenção, né? Nós mudamos um número no calendário, você vai errar muitas vezes ainda tentando escrever 2019, mas vai pôr 18, depois vai rasurar, mas tentar transformar um 8 em 9 é uma arte desconhecida da maioria das pessoas, vai ficar uma porcaria, faz parte. Mas ainda assim, nós queremos neste mês falar sobre o que nós deveríamos ter como postura, o que nós deveríamos ter como atitude prática, que deveria fazer com que a nossa vida fosse diferente, a nossa vida alcançasse coisas que talvez em outros momentos do calendário nós não alcançamos. O desafio é como fazer com que este seja o melhor ano das nossas vidas. Muita gente faz lista, muita gente faz planos, muita gente jura que vai entrar na academia na segunda-feira, que vai começar a dieta, mas a verdade é que a gente vai sempre depois empurrando isso, vai deixando isso para mais para frente, né? Então o seu projeto verão 2019 já foi para o espaço, tá? Eu estou firme no meu projeto verão 2025, tá? Porque 2020 está muito perto, então eu estou fazendo um planejamento mais longo. Mas estamos aí, trabalhando. E o que nós vamos falar hoje, meus irmãos, então é sobre esta avaliação de como nós nos portamos em alguns aspectos práticos no ano que se passou, e sobre como nós podemos pensar de maneira diferente. Meus irmãos, pensamento positivo não muda absolutamente nada. Eu já falei isso diversas vezes aqui, que isso não tem poder nem para segurar a diarreia. Na hora que o negócio vem, você tem que correr para o banheiro mesmo. Não adianta você dizer, não vai, porque vai. Então, é bobagem a gente acreditar que apenas pela transformação de uma ideia, nós vamos conseguir moldar o mundo. Mas uma coisa é fato, uma vez que essa ideia vem do pensamento de Deus a nosso respeito, se você incorpora isso, aquilo que é o seu conjunto de valores e de pensamentos, aí isso realmente tem peso de transformação da realidade. O que nós queremos buscar, então, não é apenas um monte de ideias legais para você ter um ano de 2019 diferente. A ideia é que você se aplique a avaliar agora como nos últimos tempos você possa eventualmente não ter buscado o conselho de Deus para a sua vida e o que nós podemos fazer de maneira prática daqui para frente. Então nós estamos reiniciando, estamos começando de novo. Você acabou de ganhar aí 52 semanas para tentar fazer alguma coisa diferente na sua vida. Não sei se todos nós estaremos vivos no próximo Réveillon, nós não podemos afirmar isso, a vida pertence a Deus. Então, por mais que a gente também olhe para tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entender que cada dia precisa ser vivido intensamente e aquilo que Deus já falou com você precisa ser aplicado hoje. Não dá para deixar para amanhã, não dá para empurrar para frente, porque nós não sabemos aí do nosso futuro. O Senhor sabe, tá? Dentro dessa ideia, meus irmãos, eu separei um texto aqui para vocês que está no livro de Tiago, capítulo 4, e se você puder, por favor, abra sua Bíblia lá, nós vamos ler alguns versículos aqui. Tiago, capítulo 4, Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia, tá? Quase acabando a Bíblia, depois do livro de Hebreus. Então abra, e eu gostaria que quando a gente fizesse a leitura, vocês prestassem atenção na seguinte coisa. Tiago aqui está nos constrangendo a entender dois aspectos de uma crise existencial do ser humano. O primeiro, sobre como nós estamos em luta contra nós mesmos. O nosso maior inimigo é a gente mesmo. E sobre como nós, cedendo às pressões deste nosso inimigo, conseguimos também infernizar a vida dos outros, tá? Então, para melhorar tanto a sua vida como a vida das pessoas que estão ao seu redor, acredite, a palavra de Deus traz aqui algumas dicas, algumas orientações que eu creio que são muito valiosas, tá? Então, Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, olha a dica do Tiago aqui, ele está dizendo que o problema que nós temos entre nós vem dos nossos membros, ou seja, de uma guerra interna.
porque cada uma das nossas partes estão contaminadas com aquilo que são as buscas pelos nossos deleites, ou seja, pelo prazer, por aquilo que nos é satisfatório. Obviamente, né, irmãos, Deus não é contra o prazer de forma nenhuma, mas nem tudo que para nós é prazeroso necessariamente está alinhado com aquilo que é o desejo de Deus, né? Até porque tudo que é prazeroso, segundo o nosso conceito, é passageiro, e segundo o conceito de Deus é eterno. Então precisamos rever isso. Então os nossos membros estão em guerra, e acredite, a primeira guerra não é contra o outro, a primeira guerra é contra nós mesmos. Então se você está começando aí seu ano de 2019 pensando, este ano eu vou me livrar de pessoas tóxicas, muito legal essa, né? Vou te dar uma dica, não vai funcionar muito bem, porque não dá para você se livrar de si mesmo. Então a pessoa que mais te intoxica, que é você mesmo, não dá para você se livrar dela. A única possibilidade de que essa pessoa não contamine aí a jornada a ponto de comprometer o resultado, é que essa pessoa morra mesmo. Então nós precisamos fazer aquilo que é a proposta do Evangelho, fazer com que o velho homem morra e a gente possa estar vivo agora com Cristo, ressurretos numa nova proposta de vida, tá? Seu plano de evitar pessoas tóxicas pode não dar certo, mesmo que você esteja numa ilha deserta, sozinho, sem ter ninguém para te encher o saco. Verso 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Que coisa legal isso daqui, que proposta extraordinária, né, das Escrituras. Então nós desejamos muitas coisas, e muitas vezes nós não alcançamos essas coisas, né? Nós temos inveja, nós cobiçamos aquilo que é do outro, e nós não podemos alcançar. Nós guerreamos, nós lutamos uns contra os outros, e nós não chegamos lá. E aí o mais legal é que esse versículo termina dizendo que nós nada temos, porque nós não pedimos. Algo básico, algo simples. Muitas pessoas, na sua jornada de espiritualidade, têm tido uma visão distorcida a respeito de como deve ser a sua postura diante de Deus, diante de tudo, seus sonhos, suas necessidades, e também aqueles desejos que são supérfluos. Como nós colocamos isso diante de Deus? Eu já vi muita gente que fala assim, eu para Deus, a única coisa que eu tenho para fazer é agradecer. Eu gostaria que você mudasse o seu entendimento a respeito disso, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, tá? Então é pouco, nós devemos pedir. Foi cantado aqui, nós temos um pai, nós agora fomos adotados, não somos órfãos espirituais. Não éramos naturalmente filhos de Deus, mas agora, crendo em Jesus, ganhamos o poder de sermos feitos família. Então nós temos para quem pedir. Aí no verso 3, vem qual que é o problema dos nossos pedidos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, gastar com os seus desejos, que na verdade não tem nada a ver com os desejos de Deus. Então o problema é, primeiro, você não pede, e o segundo é, você quando pede, pede mal. Vamos falar sobre isso também daqui um pouquinho. Verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O legal aqui é que quando está nos chamando de adúlteros e adúlteras, não está falando apenas do pecado do adultério, na sua forma mais convencional, mas está falando sobre como nós, como igreja, que fazemos parte deste corpo que representa a noiva de Cristo, nos tornamos adúlteros porque nós priorizamos outras coisas que não dizem respeito a essa relação. Complicado, né? Verso 5, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós, se é que de fato está, se somos verdadeiramente de Deus, ele tem ciúmes, no sentido de que ele sabe que nós somos dele, e se nós somos dele, nós deveríamos nos portar de maneira coerente com isso. Voltando ao início, meus irmãos, fiz aqui algumas dicas práticas para que você
avalie a sua jornada e, à luz dos versículos que a gente leu aqui, você possa tentar ver onde pode estar havendo algum tipo de erro, onde você pode estar tropeçando, onde você está andando em círculos, e exatamente por conta disso, o porquê que as coisas não estão acontecendo, né? A primeira coisa que eu anotei aqui é o seguinte: o que é que nós temos colocado diante de Deus nos últimos anos, nos últimos meses, que Deus não atendeu? Você tem consciência disso? O que você tem clamado a Deus? Eu, por exemplo, clamei a Deus durante muito tempo que eu gostaria de ganhar na Mega Sena, né? Eu já desisti desse plano, porque não dá certo, velho. E não dá certo, e eu até acho bobeira eu ficar gastando dinheiro jogando nesse negócio, nem tenho nada contra, não é esse o problema, mas a realidade é que eu nunca dependi desse tipo de prosperidade para que conseguisse viver tudo aquilo que Deus já prometeu para a minha própria jornada. Então, na minha jornada, o caminho é diferente. E, no entanto, quantas vezes eu gastei orações mesmo, dizendo: não, Senhor, mas se o Senhor me abençoar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abençoar muita gente. Nós vamos ajudar uns missionários aí, e nós vamos ajudar umas escolas, e vamos construir isso, e vamos construir aquilo. E aí Deus deve ficar olhando e fala assim: ô idiota, cala a boca, parece que não entendeu nada ainda, né? Você quer fazer isso tudo porque entende que fui eu que mandei? Então faz, véio. Trabalha, se vira, dá seus pulos. Agora eu fico querendo resolver problemas que não são meus, que são nossos, problemas da igreja de Cristo. E eu tenho certeza que Deus não vai atender esse tipo de pedido, porque esse tipo de pedido está na contramão daquilo que é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que a gente faça junto. Olha que coisinha complicada. Eu pedi, mas eu pedi mal, e exatamente por isso não serei atendido pelo Senhor. Outra coisa legal é que eu aprendi ao longo da minha vida cristã a fazer listas, a colocar coisas como prioridade, fazer uma listinha. Eu já contei isso em outras ocasiões também, né? Pegava uma folhinha no final do ano. Eu detestava passar Réveillon em igreja, gente, honestamente. Respeito os irmãos que fazem, mas era a coisa mais depressiva que eu passava na vida, né? Mas passei muitos. Quando eu era novo convertido, a igreja fazia Réveillon, pelo menos a gente comia, porque crente só come, né? E aí, depois de comer, ia para a rua para tentar ver alguns fogos. Agora em Uberlândia não tinha muitos fogos, né? Nunca teve. Então era muito depressivo na minha opinião, mas havia uma coisa legal. Eu me lembro que naquele culto ali da virada, né? Quase tão ruim quanto o show da virada da Globo, o que acontecia? O pastor falava assim: não, pega uma folha aí e nós vamos fazer uma lista de alvos que nós queremos para o próximo ano, e nós vamos estar orando durante todas as semanas por esses alvos, né, para ver se Deus te abençoa naquilo que o seu coração tem sido levado a desejar. E aí eu pegava a minha folhinha, botava lá os meus 10 alvos para o próximo ano, e o mais legal é que, como eu era um cara tremendamente indisciplinado, essa folhinha ficava perdida em algum livro lá do Antigo Testamento, e eu só encontrava essa folhinha no outro ano, quando eu ia fazer já a folhinha do próximo ano. E quando eu pegava essa folhinha, por mais que ela parecia ter sido inútil, ela trazia alguns ensinamentos didáticos. Eu olhava para ela e falava assim: olha, as coisas que eu pedi para Deus lá em dezembro, 31 de dezembro de 2017, que Deus agora poderia ou não ter feito em 2018, e aí eu estou em 2018 tentando fazer a lista para 2019, e eu olhava a lista e ficava surpreso, porque a lista não mudou, ela é a mesma, ela ficou lá um ano guardada na Bíblia, naqueles livros, geralmente é nos profetas menores, aqueles que você não vai ler, a não ser que tenha um plano de leitura da igreja, senão você não vai ler, você vai pular com certeza, ou no meio do livro de Números, que você também provavelmente vai tentar pular. Aí o que aconteceu? Eu ia olhando os pedidos e eu percebia que havia 2, 3 pedidos em 10 que Deus atendeu, que Deus me abençoou, que Deus mudou a minha história dentro daquilo lá. Aí eu percebia também que havia mais uns 3 ou 4 que, graças a Deus, Deus não atendeu. Eu tinha até vergonha daquilo que estava escrito no papel. Coisas ridículas que eu achei que eram prioridade, e ainda bem que Deus não achou. Já contei isso também, irmãos, mas é sempre bom relembrar. Eu me lembro sobre como eu orava para que Deus me desse uma mobilete.
Está certo que faz tempo, mas já era ridículo. Já era ridículo. E eu tive o privilégio de não ter uma mobilete, de conseguir dar um salto um pouco maior do que esse negócio. Já montei numa CG 125 direto, já dei um salto aí muito mais interessante do que ter comprado a mobilete. Aí você diz assim, mas você não está apenas ambicionando coisas? Meus irmãos, eu vou falar para vocês, a série de eventos que foram desencadeados por conta do como Deus me abençoou, não teria acontecido de uma forma tão drástica, que provavelmente eu estaria andando de mobilete até hoje. E passou 25 anos desse processo aí, tá? Eu estaria andando de mobilete até hoje. Da mesma maneira, um outro testemunho que a gente já deu aqui, sobre como, quando eu e a Marina resolvemos nos casar, eu arrumei um emprego bom demais. E aí eu pensei, agora vai dar tudo certo. E aí Deus foi lá e falou assim, larga o emprego. E não é larga o emprego porque eu tenho uma coisa melhor, é larga o emprego porque eu tenho uma coisa que você não vai entender. E aí vocês imaginam, na época, eu arrumar um emprego na minha área, num lugar que era só crescer, e eu cheguei lá e pedi demissão. O cara que era meu gerente lá, ele ficou louco, ele falou assim, mas você vai para onde? Falei, ainda não sei. Ele não aceita isso. E acredite, essa experiência que eu fiquei só 3 meses lá de carteira assinada, eles ainda me mandaram embora para casa para pensar, para não fazer o negócio de supetão. São os únicos 3 meses que eu tenho de carteira assinada na minha vida. E vou falar uma coisa para vocês, se eu tivesse abraçado aquela proposta apenas pelo lado matemático da coisa, eu não sei nem se a gente teria casado. Nós vivemos coisas extraordinárias baseado naquilo que Deus falou. Então, meus irmãos, muitas das coisas da minha lista, graças a Deus, não foram atendidas. E tem algumas ainda que estavam lá no final da minha lista, que são pedidos tão idiotas, que eu diria que eu seria amaldiçoado se Deus atendesse esse tipo de pedido. A ideia é a seguinte, você consegue avaliar quais são os pedidos que você tem colocado diante de Deus nos últimos 12 meses? Quais são as prioridades? No que você tem inclinado a sua vida? Você consegue avaliar isso? Isso é importante, isso é algo que deve ser considerado. No próximo ano, uma vez que eu tenho aquela lista de 12 meses atrás, que é constrangedora, o que eu fazia? Eu não sou mais o mesmo homem, eu andei com Deus agora mais, eu conheço mais a respeito da sua vontade, eu andei com os irmãos e fui edificado nos relacionamentos, na comunhão, é muita gente batendo em mim para eu me tornar um homem melhor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que na hora que eu fui fazer uma nova lista, eu fiz uma lista melhor do que aquela que eu havia feito no ano anterior. E aí eu perco ela na Bíblia de novo, daqui 12 meses eu a encontro, e no final das contas, eu vejo que agora eu acertei nos pedidos. Não integralmente, porque eu não sou tão bom assim ainda, né? Mas melhorou. Agora já há 6 pedidos, mais ou menos, que Deus me abençoou, porque eram coisas realmente que estavam alinhadas com o propósito do Senhor para a minha vida. É preciso que você faça esse tipo de avaliação na sua jornada. Eu não estou dizendo para você fazer lista, mas eu estou dizendo para você ter uma jornada consciente. Não adianta você andar com Deus, achando que Deus vai mudar alguma coisa, e aí a sua vida vai ser diferente. Meus irmãos, no relacionamento entre nós, seres mutáveis e finitos, e Deus que é imutável e infinito, quem tem que mudar é a gente. É a gente, não tem como. O Guilherme falou aqui sobre a questão da provação. De fato, irmãos, Deus está nos provando o tempo todo, mas vou te falar um negócio, não é para convencer Ele do seu valor, não. Porque Deus já sabe tudo, Deus já sabe que a gente não vale nada. Deus está nos provando para que nós possamos conhecer a nossa falta de valor. A prova é para a gente, não é para Deus. Olha que perspectiva diferente. Então se torne grato toda vez que você for provado por Deus, porque esta é a oportunidade de crescimento. Mas se você na sua jornada não faz a reflexão sobre como você se posicionava diante de Deus, o que você desejava, o que você buscava de Deus daqui para trás, então não vai melhorar daqui para frente. Sinto muito, não vai acontecer. É preciso que haja em nós postura, que haja em nós entendimento. Então fica a pergunta,
o que não foi atendido daquilo que nós buscávamos em Deus? E a segunda pergunta, por que não foi atendido? No meu caso, eu tenho a resposta. Eu não fui atendido porque eu pedi mal. Aquilo que eu pedi era para satisfazer os deleites da minha própria carne, e não aquilo que é o interesse do Senhor. E o interesse do Senhor nem sempre vai ser confortável para a nossa carne. Ele não poupou a Jesus, Jesus carregou sobre si as dores da vida em comunhão, e se o Pai não poupou o Filho unigênito, então não fique achando que nós somos mais bonitos que Jesus a ponto de merecermos ser poupados, tá? Aí então, você feita essa reflexão, deve ter uma atitude, e essa atitude é simples, o que eu devo fazer daqui em diante para que as coisas sejam diferentes? Isso é óbvio, isso é extremamente simples. Então muita gente pode ter reclamado de, eu não consegui um emprego tal, porque eu não tinha a formação necessária. E aí é até óbvio você pensar no que você tem que fazer. Você pensa, neste ano eu vou fazer um esforço danado, vou fazer jornada dupla, jornada tripla, para conseguir estudar e ter uma formação, para que quando surja outra oportunidade, eu não a perca. Isso é óbvio, não precisa nem ser de Deus para entender esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, e na nossa jornada de espiritualidade? O que nós precisamos fazer? Você olha para o quanto você leu a Escritura no ano passado, o quanto você se relacionou com a palavra de Deus, e você acha que está bom? Você acha que foi suficiente? Porque honestamente, irmãos, eu falo para vocês assim, sem falsa modéstia, eu pego na Bíblia todo dia. Aí você fala, nossa, Ari, isso é espiritual, né? Não, é que as pessoas vêm conversar comigo todo dia, e aí eu tenho que escolher se eu dou uma opinião minha, ou se eu dou uma opinião de Deus. Se eu der uma opinião minha, eu depois tenho que aguentar se der errado. Mas se eu der uma opinião de Deus, Deus é fiador das palavras dele, então eu estou livre. Então toda vez que alguém fala, o que você acha que eu faço? Aí eu cito a Escritura, é libertador. Eu tento citar para mim mesmo, para eu não ser hipócrita, e eu cito para a vida dos outros. Isso faz com que eu tenha aqui na Escritura todos os dias. Mas ainda assim, eu vejo que estou trabalhando muito sob demanda. Porque o dia que nunca aconteceu, mas o dia que ninguém viesse conversar comigo trazendo um problema, fica parecendo que eu não vou pegar a Bíblia para tentar alcançar algum entendimento que eu ainda não tenho. Meus irmãos, o que nós vamos fazer diferente? O quanto nós vamos ler? Não, eu vou ler quando der tempo. Vai nada. Não vai. Agora imagina que o Senhor aparecesse para você e dissesse claramente, com todas as letras assim, você tem 24 horas de vida, tá? E o quanto você se dedicou às disciplinas espirituais que estão descritas aqui na Escritura, né, ainda vai ter peso decisivo no seu futuro. Eu nem acredito nisso, mas digamos que aconteça desse jeito. O que você faria nessas 24 horas? Eu tenho certeza que você nem dormia, mas com certeza você entraria para uma disciplina louca, ia ler Bíblia como nunca leu antes, ia orar como nunca orou antes, ou como quando um parente está doente, né? Quando você está para perder o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, gente, todo mundo vira crente. É uma coisa maravilhosa, né? Quando o avião está caindo, gente, todas as religiões se unificam ali. Todo mundo numa só oração clama a Deus, né? Até o ateu ora a Deus, porque o negócio fica complicado. Se nós fazemos isso sabendo que o nosso futuro depende disso, por que quando a gente não sabe qual é o tamanho do nosso futuro, nós começamos a folgar? Como eu falei, nós não sabemos se todos nós estaremos aqui nem no ano que vem, ou nem mesmo domingo que vem. Nós não sabemos, a nossa vida está nas mãos de Deus. E acredite, o quanto você conhece da vontade de Deus é decisivo na sua qualidade de vida, na sua jornada de espiritualidade. Então, como você prioriza a leitura? Como você prioriza a oração? Como você prioriza a comunhão? É muita gente dando desculpa esfarrapada. Não, sabe o que é? É que agora eu estou namorando.
Ah, é que agora eu estou prestando vestibular. É que agora eu passei. É que agora eu arrumei um emprego. Agora eu tenho prova. Agora eu não sei o quê. Agora eu tenho filho. E nós já passamos por tudo essas coisas aí, estamos aqui, gente. A agenda apertada ou não, vou falar um negócio para vocês. Nós temos culto quarta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Quem diz para mim que não tem tempo e não mostra a cara por 1 hora que seja, em uma dessas 3 ocasiões, papo furado, velho. Fala na real que isso não é prioridade para você. Não precisa ficar mentindo para mim, gerando expectativa no meu coração de que a gente continua parte de um mesmo corpo. Aliás, eu nem queria ser parte do mesmo corpo com tanto de gente que congrega nessa igreja. Tem uns que se fosse embora mesmo eu ficaria até mais feliz. Gente que não quer crescer, gente que literalmente está tentando fazer dos outros filhos do inferno 2 vezes mais do que eles já são. Bem-vindo à igreja do Senhor Jesus, é uma bênção, é uma luta esse processo. Então a gente não precisa mentir. Agora vamos pensar no nosso relacionamento com Deus, entendendo que essas coisas são importantes, como nós priorizamos isso. E aí você diz assim, ah, mas eu não tenho disciplina. Então, não tem disciplina porque ainda não está morrendo, ou está morrendo e não está percebendo. Meus irmãos, nós todos precisamos de disciplina na nossa vida, não tem jeito, é esforço mesmo. Hoje eu perdi hora, não assisti o Globo Rural, pensa no domingo que já começou atrasado, né? E aí eu vim atrasado, tomei bronca porque eu esqueci o som ligado no sábado, que nós viemos lavar aqui. E vim aqui para quê? Para tomar bronca? Não, eu vim aqui para estar com os irmãos. Eu não vim pregar, eu não vim dar aviso, eu não vim fazer nada. Então por que eu vim no culto de manhã? É a mesma pregação até, era o mesmo tema. Por quê, irmãos? Porque eu preciso me disciplinar, eu preciso de mais. Ninguém está pedindo para você para vir nos 3 cultos da semana. Ninguém está querendo colocar esse fardo sobre a sua existência. O que eu estou dizendo é, olha o que você viveu daqui para trás. E faça um propósito diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero andar um pouco mais, eu quero crescer um pouco mais. E aí você vai ver se a sua vida vai mudar ou não vai. É complicado. Outra pergunta, meus irmãos, que é extremamente importante de nós avaliarmos na nossa existência. O nosso compromisso de espiritualidade, ele está focado em coisas que vão melhorar apenas a nossa existência, ou em coisas que vão melhorar a existência das pessoas que comungam, que convivem com a gente. Isso também é decisivo. Orar para ficar rico, para ganhar na Mega Sena, é idiota. É idiota. Ah, gente, eu falei desse negócio da Mega Sena, né? Eu fui jogar na Mega da Virada, né? Quebrei minha promessa que eu já não ia jogar mais nesse negócio. Comprei um bilhete lá da Mega da Virada que estava colado na lotérica. E aí eu falei para Deus, falei assim, Deus, todos esses anos eu joguei, e eu dizia assim, não, quando eu ganhar, eu vou ajudar muita gente. Então eu estou vendo que o Senhor, pelo jeito, não gosta dessas gente, que o Senhor não quer que essas pessoas sejam ajudadas por mim. Então eu vou fazer um compromisso diferente, eu não vou ajudar ninguém, eu vou gastar tudo comigo mesmo. Beleza, beleza, não ganhei também, mesma coisa. Então está vendo como é que Deus não tem propósito nesse negócio na minha vida, né? Mas, meus irmãos, vamos pensar sério, falando sério mesmo. Orar para ter dinheiro é medíocre. Eu não estou falando de orar para ter dignidade, orar para ter emprego, para o seu trabalho ir bem, tudo isso é digno, é justo, não tem nada de errado. Orar para ficar rico é um problema. E também não tem nada a ver com a riqueza, porque não tem ninguém mais rico que Deus e Deus não se corrompe com a sua riqueza. Eu estou dizendo que muitas das vezes que nós buscamos riqueza, a própria palavra diz que nós atraímos sobre nós muitas dores, e muitos se desviam do caminho nessa busca. Então a riqueza não é um problema, mas onde está o nosso coração, sim. A riqueza revela muita coisa que está dentro de nós. Aí, meus irmãos, orar por riqueza é meio triste, principalmente pela riqueza do supérfluo, aquilo que já vai além da necessidade. No entanto, se a gente colocasse uma faixa ali de fora, que a gente vai fazer um culto da prosperidade, chovia gente aqui dentro. Todo mundo quer oração, que eu ponho a mão na cabeça do cara, para ele conseguir ficar rico, para ele conseguir ter tudo aquilo que ele quer.
Meus irmãos, essa é a oração medíocre. Agora, quer ver uma oração que envolve dinheiro e que é extremamente coerente? Você orar para Deus abençoar com riqueza o outro. É isso. Então você pensa no irmão que está passando necessidade, que é pobre, ou aquela pessoa que está tendo que comprar o remédio e às vezes depende da nossa ajuda para conseguir inteirar. O quanto você gasta do seu esforço de devoção em Deus, dizendo assim: Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Senhor, derrama de prosperidade na vida dele. Que esse ano ele tenha um aumento, que esse ano ele consiga, sei lá, abrir a empresa dele, fazer alguma coisa. Olha como essa oração é digna, gente. Um irmão orando pelo outro. E exatamente dentro dessa lógica, nós vamos vendo que muitos de nós, infelizmente, professam o nome de Cristo, congregam junto, mas são egoístas, porque só oram pelas suas próprias necessidades, só oram por aquilo que são os seus próprios interesses, só se esforçam para fazer aquilo que resolve o seu próprio problema. Meus irmãos, então se o nosso compromisso de espiritualidade é só para os nossos interesses, nós não entendemos nada ainda, porque Jesus não veio para zelar dos interesses dele. Jesus veio para zelar dos interesses do Pai e em resolver aquilo que era o nosso maior interesse e que a gente nem sabia, que era ter o perdão dos nossos pecados. Jesus fez coisas desagradáveis para nós e se submeteu a coisas extremamente desagradáveis para que nós pudéssemos ser abençoados. Agora a gente está achando que o propósito de Deus e o propósito de você em Deus é fazer com que na sua caminhada você seja plenamente feliz, segundo os seus desejos, a busca dos seus deleites, certo? E que Deus tem a obrigação de te satisfazer. Já falamos também muito sobre isso. Se Deus quisesse resolver os seus problemas, Ele te matava, te levava logo para o céu e acabou os problemas. A gente ficaria até mais feliz também. É uns a menos para a gente ter que aguentar. Então não é assim que funciona. Pense então, meu irmão, a sua espiritualidade é voltada para o eu ou ela é voltada para o nós? Eu não aguento gente mais reclamando do casamento, sabe? Falando assim: não, mas minha esposa é o capeta. Aí eu falo para ele: todas, né? Não, aí eu falo para o cara: deixa eu te dizer um negócio. O que é que você semeia no seu relacionamento? Essa é a grande questão. Porque os problemas que o cara está reclamando são os problemas que todos nós temos. Mas a postura dele e a postura dela também, de maneira responsiva, se tornou algo fruto, certo? De um monte de sementes extremamente ruins. Aí no tempo de paz, o que os dois resolvem fazer? Vamos tirar umas férias. De quê? De tudo. Até de Deus. Até dos irmãos. Depois, quando a vaca vai para o brejo, o cara está enfrentando o mesmo problema que todos nós enfrentamos no casamento, mas nós estamos aqui com a graça de Deus, meus irmãos. Sabe? Suportando uns aos outros, e não é suportando de aguentar, não. É de apoiar. E tirando verdadeiras alegrias de lugares onde algumas pessoas diriam que dali não sai mais nada. E sendo grato a Deus. E tendo prazer em viver em família, apesar de todos os problemas. E o cara com o mesmo problema que a gente, mas quando ele nos procura, é para dar extrema unção e fazer o velório, o enterro do casamento dele. Porque não tem conserto mais. Porque já foi, já passou demais o tempo. Isso é muito triste. Isso é muito triste, isso é algo que não faz sentido. Nós precisamos buscar mais essa concepção do nós. Sabe onde está o milagre que Deus tem provido para a sua vida, para a minha vida? Aqui, no nós. Não, mas se Deus abrisse o céu e falasse comigo, aí então eu entenderia. Não vai fazer. Já estou dando spoiler para você do que não vai acontecer, tá? Tudo que Deus falou foi através do Filho, isso está registrado na Escritura, e a responsabilidade de comunicar isso aos demais é da igreja. Então para de ficar esperando
ver anjo em lâmpada, tá? Que essas luzes aqui tá fácil ver anjo em lâmpada, viu? Vem aqui e fica olhando para essa desgrama aqui, você vai ver o que eu estou falando. Se eu olhar muito para a lâmpada, eu não vejo nem a cara de vocês, sabe? Mas não é isso que vai resolver o problema. Deus já deu cura, Deus já deu prosperidade, já deu amigos, já deu pessoas que vão nos curar da nossa solidão, da depressão, da tristeza, da angústia. Só que não tem jeito disso acontecer se você não se esforçar em viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz, pensar o nós mais do que o eu. E por último, meus irmãos, não faz sentido a gente ter uma jornada onde nós dizemos aquela frase clássica, que a única coisa que a gente tem para dizer para Deus é que nós queremos agradecer. Sabe por quê? Porque dizer para Deus que você só tem a agradecer significaria, de maneira bem prática, que você está plenamente completo, bastado, você está completamente resolvido em todas as questões da sua existência e de que você não carece de Deus em nenhuma outra área da sua existência. É como a gente dizer assim: Senhor, tudo que o Senhor fez já está bom, agora o Senhor fica aqui e pode deixar que daqui para frente eu resolvo. Meus irmãos, que arrogância é essa? Que presunção é essa? Não há virtude nenhuma em nós, senão aquilo que o próprio Espírito de Deus trabalha na nossa existência. Então, como a gente pode ter essa capacidade de dizer: não, Senhor, eu só tenho a agradecer, eu não tenho mais nada a pedir? Talvez você realmente se sinta já pleno, resolvido, já tem dinheiro suficiente, está com todas as coisas aí bem resolvidas, mas ainda assim, você deveria, no mínimo, se o seu coração se inclina para o mesmo lugar onde o coração de Deus está inclinado, ser aquele que estaria pedindo um tanto de coisas para os seus irmãos. Então não faz sentido nós termos uma postura desse jeito. E muita gente na vida da igreja, dizendo que só tem a agradecer, infelizmente não progride. Não progride. E você diz assim: ah, mas minha vida está boa. Está boa? Então você está precisando fazer mais amigos aqui no nosso meio. E se só os amigos aqui do nosso meio não gerar problema o suficiente para você perder algumas noites de sono em oração, você nem sabe se ora para o cara morrer ou para o cara converter, sabe? Mas de qualquer jeito ajuda, mas você nem sabe. E se isso não te tirar o sono o suficiente, vem num culto de manhã aqui, domingo de manhã, onde vem os moradores de rua aqui, prostituta, travesti, tomar café da manhã com a gente. Aí começa a perguntar, conhecer, saber o nome, saber a história. Vem passar raiva junto com a gente tentando distribuir algum alimento, ter comunhão. A gente estava distribuindo roupas, irmãos. E aí os caras vêm aqui, pegam as roupas para vender, para sustentar o vício. Aí a minha vontade é orar e dar um murro no meio da cara dessas pessoas. E eles não têm vergonha, não. Vem sentir as dores. Você chora por alguém que deveria estar em prantos chorando na presença de Deus, mas não está. Então vem sentir as dores. Isso precisa mudar na nossa existência. Quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, naturalmente nós vamos ter muito motivo para a gente apresentar diante de Deus. A gente vai deixar de só agradecer e nós vamos virar para o nosso Pai e falar assim: Pai, nós queremos ser a resposta para a vida dos nossos irmãos. Meus amigos, se estas pequenas coisas mudarem na nossa vida daqui para frente, eu tenho certeza que você vai ter um ano de 2019 excepcional. Um ano marcante, um ano que você vai dizer daqui a alguns meses: foi o ano que minha vida mudou radicalmente. Foi o ano, assim, um divisor de águas. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Isso é importante. É muito ruim a gente ficar aqui tentando anestesiar a nossa consciência religiosa. Um culto depois do outro, com alguém lendo a Bíblia para você, cantando as músicas, Fernando errando umas letras de vez em quando, e a gente fingindo que não viu. Sabe? A gente fazendo ceia semana que vem, o esforço de comer. Tem uns que traz comida, tem outros que só come. E a gente sabe disso e continua trazendo, porque faz parte do processo. Mas não pode ser só isso, meus irmãos. O nosso desejo é que, com o passar das semanas, a gente pudesse olhar para a vida de um e do outro e falar assim: nossa, esse casal cresceu,
esse casal era assim, e agora nós vemos a graça de Deus na vida deles. Este cara ou essa mina aqui cresceram. Ela era uma menina, agora ela se tornou uma mulher de Deus. Esse cara era um moleque, agora ele se tornou um homem. É um homem, segundo o conceito de Deus do que é ser homem. Então pensa em quantos frutos legais a gente deveria estar colhendo na vida uns dos outros. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso porque, infelizmente, nós não queremos progredir, nós não queremos mudar, nós não queremos refletir sobre como a gente viveu daqui para trás, e isso não gera em nós um posicionamento daqui para frente. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa, neste momento, colocar nossa vida diante de Deus. E você aí orando, falando com Deus diretamente, você sabendo onde são os lugares que você está tropeçando, e o que você pode fazer para melhorar um pouquinho. E se não sabe, peça a Deus também sabedoria. Nós vamos nos colocar diante de Deus agora, e que a gente possa fazer diferente daqui para frente. Tudo que Cristo precisava fazer para que a nossa vida fosse plena, Ele já fez na cruz. Não existe nenhuma unção, nenhum óleo, nenhuma água de Israel, nenhum tijolinho ungido, nenhum pastor, nenhum homem ou mulher sobre a face da terra, que colocando a mão em você vai fazer a sua vida diferente. Isso tudo é papo furado, gente. O que precisava ser feito já foi feito na cruz. A única coisa que a gente precisa é crer em Cristo e se esforçar para viver segundo aquilo que Ele falou para a gente viver. Então, meus irmãos, é agora. Este é o momento em que cada um aí, na sua oração particular com Deus, tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor e dizer para Deus, não para mim, nem me fala porque eu não quero gerar expectativa, mas para Deus, dizendo: Senhor, eu quero crescer esse ano. Eu quero que os frutos de tudo aquilo que é viver na Tua presença sejam vistos na minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos nessa noite na Sua presença, clamando para que o Seu Espírito Santo agora trabalhe na mente de cada um de nós, nos trazendo consciência de tudo aquilo que nós fizemos de natureza verdadeiramente espiritual, dizendo que era para Te buscar, que era para Te servir melhor, que era para viver no corpo, na igreja do Senhor, tudo que nós fizemos daqui para trás. Nos relembre, Senhor, dos nossos esforços, da nossa disciplina, da nossa luta. Nos lembre também de todas as vezes que a gente disse que vinha, mas não veio, que a gente disse que ia, mas não foi, disse que iria fazer, mas não fez. Pedimos também, Senhor, que o Seu Espírito traga nesse momento na nossa vida clareza à luz da Sua palavra, de qual deve ser a nossa postura para que nós possamos progredir na jornada daqui para frente. Para que a gente pare de andar em círculos, viver uma jornada medíocre, depender apenas da pregação dos outros para entender alguma coisa da Bíblia. Fala com cada um de nós, Senhor. Eu peço, clamo ao Senhor, que o Seu Espírito não apenas nos incomode agora, mas que também esteja nos incomodando ao longo de todo este ano, nos lembrando daquilo que é importante. A Sua palavra diz que o Espírito que o Senhor colocou em nós arde em ciúmes toda vez que nós buscamos outras coisas que não são a Sua vontade. Espírito do Senhor, nós damos autoridade para que você nos chame a atenção mesmo, para que nós possamos ser sensíveis àquilo que é a vontade do Pai. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, faça desse nosso ano um ano extraordinário, e faça isso transformando o que for necessário transformar na nossa existência. Ainda que haja coisas preciosas na nossa vida, coisas valiosas, até mesmo bênçãos do Senhor que eventualmente tenham sido derramadas na nossa vida, se isso se tornou o entulho que está atrapalhando o fluir do rio do Senhor, que o Senhor remova. Que, se necessário, a gente dê passos para trás na prosperidade,
e um tanto de outras coisas que nós prezamos, mas que a gente não deixe de crescer naquilo que realmente é valioso, que é o conhecimento da sua vontade, que tem o poder de transformar a nossa vida e a nossa existência. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém.